Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus vem nos abençoar através da sua palavra. Hoje Ele nos traz a palavra do joio e do trigo. O reino de Deus está acontecendo e nós precisamos exaltar e reconhecer tantas virtudes que existem no meio de nós. Quanta gente levando a bondade para o coração dos homens. A parábola do joio e do trigo nos ajuda a compreender melhor o mundo em que nós vivemos. Mas nós não podemos ser ingênuos a ponto de não percebermos que também existe o joio no meio de nós. Que existem muitas pessoas que semeiam o mal e corrompem os outros para fazerem o mal. Abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Quem vos fala é seu irmão Luiz Cláudio, e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos transformar cada vez mais o joio que há no mundo no trigo bom, na boa semente do reino de Deus. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. Isso está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 37 ao 38. A parábola do joio e do trigo, ela vem nos ajudar a compreender melhor o mundo em que nós vivemos. Porque, de fato, olhamos para o mundo em que nós vivemos e vemos que há o bom trigo de Deus. Graças a Deus por isso. Quantas pessoas boas, quanta gente com coração generoso, quanta gente convertida a Deus, servindo a Deus de coração sincero. Quantas famílias renovadas, curadas e libertas. O reino de Deus está acontecendo. Os santos não estão somente no passado. Os santos de Deus vivem no meio de nós. Hoje, graças a Deus, quando escuto esta palavra e olho a boa semente do trigo, eu olho para tantas mães virtuosas, mulheres maravilhosas, muitas vezes podadas pelos sofrimentos da vida. Que exemplo e que santidade! Da mesma forma, eu olho para tantos homens de bom coração, incapazes de fazer o mal. Nós precisamos exaltar e reconhecer tantas virtudes que existem no meio de nós. Quantos jovens lutando para viver a santidade e colocar a prática da palavra de Deus. Quanta gente levando a bondade para o coração dos homens. É o trigo de Deus no meio de nós. Mas nós não podemos ser ingênuos e não percebermos que também existem o joio no meio de nós. Existem muita maldade, existem muitas pessoas que semeiam a discórdia.
Existem muitas pessoas que semeiam o mal e corrompem os outros para fazerem o mal. Existem muitas pessoas que se tornam, infelizmente, um sinal do mal no meio de nós. E nem é preciso enumerar a tantas obras e inúmeras maldades que cometem. E não pensem que isso é lá fora, no mundo, até mesmo dentro da própria igreja. E onde estamos isso acontece. E alguém pode perguntar, por que Deus não fez nada? Por que Deus não pega todo o joio e queima-o, separa-o e o joga fora? Porque no reino de Deus, o joio pode se transformar em trigo. O joio pode se converter e pode mudar de vida. E a função de quem é trigo, de quem tem o trigo de Deus no seu coração, é querer contagiar os joios deste mundo. Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Os que são do bem se deixam levar pelo mal, vacilam, são fracos, mas hoje a palavra de Deus, semeada em nosso coração, quer fortalecer o bem que há em nós e nos dar a esperança e, ao mesmo tempo, a convicção de que nós precisamos transformar cada vez mais o joio que há no mundo no trigo bom, na boa semente do reino de Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que hoje Cristo, sempre Cristo, dele viemos, dele vem todas as boas sementes semeadas nas nossas vidas. Deus visita com a consolação e a desolação, com o sabor doce e também com o amargo, com a flor e também com o espinho, com o frio e o calor, com a beleza e também com o sofrimento. Visita-nos com alegria e também com a tristeza, com valor e também com o medo, porque tudo foi redimido em Cristo. Ele também teve medo e venceu, como nos diz São Paulo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Tudo isto está bem, mas existe um mistério de iniquidade que não procede de Deus e que nos excede e que devasta o jardim de Deus, que é a igreja. E quiséramos que Deus fosse como mais poderoso, que estivesse mais presente, que mandasse mais e não deixasse atuar essas forças desoladoras. Queres que vamos retirar o joio? Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 28. Sofremos com paciência a misericórdia de Deus, que espera até o último momento para oferecer a salvação a todas as almas, especialmente as mais necessitadas da sua misericórdia. Deixai crescer um e outro até a colheita. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 30. Como é o Senhor da vida de cada pessoa e da história da humanidade. Move os fios de nossa existência, respeitando nossa liberdade, de modo que, junto com a prova, dá-nos a graça sobreabundante para resistir, para santificar-nos, para ir até Ele, para ser oferenda permanente, para fazer crescer o reino. Cristo divino, pedagogo, introduze-nos na sua escola de vida através de cada encontro. Cada acontecimento sai ao nosso encontro, diz-nos: não temais, coragem, eu venci o mundo. Eu estou convosco todos os dias até o fim. Diz-nos também: não julgueis, ou melhor, fazei como eu fiz, esperai, confiai, rezai, orai pelos que se invocam, santificai-os com os membros que vos interessam muito por ser do vosso próprio corpo. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê,
diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.